pede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultar, exultar, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança no céu, os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultar, exultar, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultar, exultar, e todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Deus, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu mais uma vez de estarmos aqui reunidos, ó Deus, em culto e adoração ao teu santo nome. Somos gratos, ó Deus, por Cristo, ó Deus, pelo teu Filho amado, aquele que o Senhor, Deus, entregou por nós. Ó Deus, seríamos nós que deveríamos estar naquela cruz, ó Deus, e ser pregados e crucificados ali, porque nós somos pecadores, nós que merecemos a morte. Mas o Senhor, no seu infinito amor, Pai, misericórdia, ó Deus, enviou o teu Filho amado, ó Deus, para em nosso lugar morrer, ó Deus, para que nós pudéssemos ter vida eterna, ó Deus, e nos sermos reconciliados contigo mais uma vez. Nós exultamos e nos alegramos na tua presença, porque o Senhor, ó Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai, e nós te damos graças, Pai, por tudo que você tem feito por nós. Ainda, Pai, que as coisas estejam difíceis, ainda, Pai, que muitas lutas tenham se levantado, mas nós somos mais do que vencedores pelo simples fato, ó Deus, de termos Jesus em nossa vida. Nós somos gratos, ó Deus, também pela vida daqueles que estão nos acompanhando. Pedimos a tua bênção sobre a vida de todos, ó Deus, que o Senhor possa estar nesse momento, ó Pai, visitando o coração de cada pessoa, ó Deus, que está do outro lado, ó Pai, via mídias sociais, ó Deus, nos acompanhando, e que outros mais, ó Deus, possam, ó Deus, se achegar, ó Deus, à tua presença através desse trabalho que tem sido feito, não somente, ó Deus, pela congregação aqui em Caxias de Tocos, mas tantas outras igrejas, ó Deus, que têm se levantado para divulgar o teu evangelho. E quantas pessoas, ó Deus, que, ó Deus, não sentiram o desejo de vir à igreja, ó Deus, mas têm sentido o desejo de ouvir a tua palavra através, ó Deus, dos trabalhos que têm sido feitos, e têm, ó Deus, aprendido o teu amor, aprendido, ó Pai, da salvação que é em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, porque em meio, ó Deus, às lutas, o Senhor sempre, ó Deus, levanta, ó Deus, pessoas, servos, ó Deus, para a proclamação do teu evangelho. E é isso que tem acontecido, e é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Nós te damos graça e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor tem nos usado como instrumentos na tua obra. Agora nós colocamos tudo que vai acontecer nessa noite na tua presença, que tudo que vem acontecer aqui seja somente para a honra e glória do teu nome. É essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em Josué 1, versículo 9, o Senhor diz assim: Não te mandei eu, sede forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muito boa noite. Nós convidamos a você a se juntar conosco para estar
cultuando, louvando o Senhor, entregando as nossas vidas aos cuidados de Deus, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve com carinho todos os nossos pedidos. Então aproveite esse momento, você que está na sua casa, que está com a sua família, você que está nos assistindo, tire esse tempo para conversar com Deus. O Senhor é o nosso amigo e a oração é uma conversa íntima com o Senhor. Então nesse momento eu te convido a ficar você e o Senhor conectados. Se possível, feche os seus olhos, abre o seu coração e entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue tudo aos cuidados da mão do Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você,
Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis tais seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido Deus, nós não somos merecedores do seu amor. Somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos ama, o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Nesse momento, Senhor, entregamos as nossas vidas aos seus cuidados. Muito obrigada, Senhor, porque o seu amor nos alcançou, porque o Senhor em momento nenhum desistiu de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, nesse momento eu também entrego aos seus cuidados todas aquelas pessoas, Senhor, que infelizmente estão sendo infectadas pelo vírus. Infelizmente, Senhor, os números hoje têm nomes de algumas pessoas conhecidas. Então eu entrego, Senhor, todas as pessoas aos seus cuidados. Entrego, Senhor, aquelas pessoas que ainda precisam trabalhar, pessoas da linha de frente, que não podem deixar de trabalhar, Senhor. Te entrego aquelas pessoas também que precisam estar em quarentena, que o Senhor venha dar paciência, meu Deus, venha dar tranquilidade, venha dar aquele conforto, meu Deus, que só vem do seu Espírito. Senhor, meu Deus, muito obrigada, porque em meio disso tudo, Senhor, não perdemos a esperança em Ti, não perdemos a alegria de Te servir, porque aguardamos o Senhor melhor, porque o melhor de Deus está por vir. Senhor, muito obrigada por tudo. Continue conosco, que agora no momento da palavra, Senhor, a gente possa estar com os ouvidos atentos, Senhor, com o coração aberto, para ouvir o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Esteja na vida do pastor Neemias, Senhor, continue usando como canal de bênção na vida de cada um de nós. Em nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Nessa hora nós estamos diante do Senhor em culto. Nós queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar nesta hora cultuando ao Senhor. Nós vamos fazer nessa hora um momento de oração. Quero dar as boas-vindas a você e convidar a você nessa hora a separar esse momento para falar com Deus. Nós vamos colocar diante do Senhor nossos clamores, nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Nós louvamos a Deus porque Ele nos permite nesta noite, nesta hora, estarmos aqui transmitindo culto ao vivo e assim participando junto com você. O templo da igreja está com as portas fechadas, mas a igreja está cultuando ao Senhor nesta hora, ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, a igreja que deposita toda a sua fé no nosso Deus. Nós vamos, nessa hora, colocar diante do Senhor nossos clamores, nossos pedidos, sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Senhor Jesus, diante da dificuldade de Jairo, ele diz para Jairo: crê que será salvo. Nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Segundo a sua vontade, Ele há de atender os nossos pedidos. Nós vamos estar orando ao Senhor. E gostaria que você estivesse colocando diante de Deus aqueles pedidos que está no seu coração. Eu não sei o seu pedido, mas o Senhor conhece o seu coração. Mas Ele diz para você colocar diante dEle nesta hora o clamor. Eu quero convidar você a nesta hora estar colocando diante de Deus aquilo que você deseja falar com o Senhor. Seja ele um pedido, um clamor, uma súplica, ou seja um agradecimento. Nós vamos colocar diante do Senhor a família da irmã Maria das Graças Ferreira Inácio. No dia de ontem faleceu o irmão Diácono Antônio Ferreira Inácio, membro da Igreja Batista em Parque Guarulhos. A sua esposa, a irmã Maria das Graças, está de luto. Os seus filhos, a irmã Carla Beatriz, o irmão Jefferson, o diácono Jefferson, o irmão Jonathan, são a família do irmão Antônio Carlos Ferreira Inácio. Nós estamos clamando ao Senhor que o Senhor esteja consolando os corações dessa família enlutada, assim como toda a Igreja Batista Parque Guarulhos. Seus membros certamente estão
nesse momento difícil, enlutado pela morte do irmão Antônio Carlos. Nós vamos estar orando pela família, nós vamos colocar diante do Senhor, assim também como a família que nós mencionamos, tem outras famílias que estão passando por dificuldades, não somente em momento de luto, mas também em momento da enfermidade e da fome, do desemprego. Eu não sei qual é a sua dificuldade no dia de hoje. Talvez a sua dificuldade seja de ficar em casa, na quarentena. Talvez a sua dificuldade seja de relacionamento familiar. Mas que tudo seja colocado diante do Senhor, através da oração. Nessa hora eu convido você a orar ao Senhor. Mas também eu tenho certeza que você gostaria de agradecer ao Senhor, agradecer a Deus, pelas bênçãos que Deus tem derramado. E eu gostaria de colocar diante do Senhor, nesta hora, agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui, porque nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Por isso é o motivo de nós estarmos alegres e também tendo oração de gratidão ao Senhor. E nesse dia também, nós estamos gratos a Deus por mais um ano do irmão Mateus, que ele completa mais um ano de vida. Eu gostaria de convidar o irmão Mateus para vir aqui à frente, né? E nessa hora nós vamos também fazer um momento de gratidão ao Senhor. Para essa oração, nós vamos estar intercedendo ao Senhor. Eu gostaria de convidar o irmão Luiz Antônio. O irmão Luiz Antônio vai estar orando nesse microfone aqui. Uma oração de gratidão, uma oração de intercessão, clamando ao Senhor. Logo após, eu estarei orando também, agradecendo ao Senhor pela vida do irmão Mateus. Vamos orar ao Senhor e convido você nessa hora a se colocar diante do Senhor em oração, aí onde você está. Se você sentiu o desejo de clamar ao Senhor de joelho, aos pés de Jesus, se coloque nessa hora diante do Senhor, mas que você esteja nessa hora orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos deu o privilégio de levantar, de acordar, de respirar. Mais um dia que o Senhor deu para adorarmos ao Senhor. Estamos aqui mais uma vez em culto pelo Teu nome, cantando louvores e dando a palavra do Senhor para todos aqueles que ainda não o conhecem e para aqueles que já o conhecem também. Venho estar te agradecendo por mais um ano de vida do irmão Mateus, que ele possa estar seguindo firme, assim como está nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor. Te peço pelo país, pelo Estado, por todos que estão passando por essa crise, que o Senhor venha acalmar a todos e dar a direção certa. Desde já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Ainda na Tua presença, Senhor, queremos levar nossos pensamentos, nossos corações, nossas mentes diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, para clamar ao Senhor e te pedir pelas maravilhas que o Senhor pode fazer em nosso meio. Nós queremos, Senhor, nesta hora, colocar diante do Senhor as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão lutando para sobreviver, através da luta que o Senhor tem permitido todos nós lutarmos, mas certos que o Senhor está no controle de tudo, está para nos abençoar, para nos suprir todas as nossas necessidades. Queremos, Senhor, clamar ao Senhor por tudo o que tem acontecido, Senhor, a pandemia. O Senhor vem estar, Senhor, providenciando a cura, a vacina, o remédio, seja da forma que o Senhor desejar, mas nós confiamos no Senhor para que o Senhor venha estar trazendo alívio aos nossos corações, e nessa hora, Senhor, que o Senhor esteja aumentando as nossas esperanças, a nossa fé no Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti todas as pessoas que estão nessa hora participando do culto ao Senhor, todas as pessoas que estão conectadas nessa hora, Senhor, e certo que estão orando, não em vão, mas orando ao Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Nós queremos colocar cada vida diante do Senhor nesta hora, que está colocando, Senhor, os seus corações abertos diante do Senhor, clamando pelas dificuldades, que o Senhor esteja atendendo segundo a Tua vontade. Nós cremos no Senhor, que o Senhor há de prover todas as coisas que são necessárias para a sobrevivência de cada um de nós.
nós queremos, Senhor, também, nessa hora já te agradecer por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, e nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E bendizemos o teu nome, Senhor, por esse dia, quando nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E queremos, Senhor, colocar diante do Senhor a vida do irmão Mateus, que completa mais um ano de vida. Obrigado por esta vida, Senhor, por o Senhor ter abençoado ao irmão Mateus e toda a sua família, sua esposa, suas filhinhas. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando o irmão Mateus na sua caminhada cristã, nas suas convicções na vida cristã. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, dando a ele força, suprindo todas as suas necessidades e dando a ele, Senhor, muitos anos de vida para que ele venha servir o Senhor com alegria. Que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre a vida dele, como o Senhor já tem feito, e que o Senhor esteja, através dele, abençoando a sua família, abençoando a tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, que tem servido ao Senhor nesta igreja. Obrigado porque ele tem se dedicado ao trabalho do Senhor e com alegria ele tem realizado segundo a tua vontade. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, irmão Mateus. Meus queridos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, alguns minutos que eu gostaria que você estivesse separando para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos ler esse texto e gostaria que você aí na sua casa estivesse também lendo o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe a sua vestimenta. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo
os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. Bem, meus queridos, esses dois relatos de milagre do Senhor Jesus estão registrados nos evangelhos sinóticos, tanto em Mateus como em Lucas, Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 8, a parte final do capítulo 8 de Lucas, de uma forma muito clara. Mateus, porém, ele relata de uma forma bem reduzida, bem resumida, mas o evangelho de Marcos, ele, de uma forma bem clara e bem detalhada, ele relata sobre esses dois milagres. Mas nessa noite eu quero meditar com você com relação à vida de Jairo. Jairo é relatado aqui um homem, pai de uma menina de 12 anos, que estava doente. Ele era conhecido naquela região como alguém que era principal da sinagoga. Portanto, era um homem religioso, não um homem que não tinha nenhum conhecimento com relação à palavra de Deus. Ele não era alguém isolado e que desconhecia totalmente o assunto, mas alguém que era bem religioso, do qual o texto relata como principal da sinagoga. Bem, nós vemos que esse texto está num contexto em que Jesus andava naquela região, realizando o seu ministério e fazendo alguns milagres. O que me traz a entender que Jesus estava voltando novamente para aquele local, pois ele já havia passado por ali, e o texto bíblico relata que ele estava por aquelas cidades, né? E os outros evangelhos diz que ele estava nas cidades do outro lado do mar. Quando Jesus passa a voltar para esse lugar, ele depara com duas pessoas, e não somente essas duas pessoas, mas Jesus estava cercado pela multidão. O que eu quero dizer com isso é que Jesus já era conhecido, não somente porque ele havia passado por ali, mas porque Jesus estava realizando alguns milagres. E Jesus tem esse momento em que ele, junto com as multidões, eles recebe o Jairo. E é bem interessante a gente observar que não é um simples encontro. Jairo estava passando por algumas dificuldades, ou por uma grande dificuldade. Talvez nessa noite você se identifique com Jairo. Talvez você esteja passando por uma grande dificuldade. O nosso país está passando por uma grande dificuldade. O mundo está passando por uma grande dificuldade. Não somente a dificuldade na área da saúde, mas na área financeira, na área social. Não somente nessas áreas em que envolve o governo, mas também na área familiar. Algumas pessoas têm tido, nesse período de quarentena, de isolamento social, têm tido maiores problemas na sua família, nos seus relacionamentos. Alguns relatos que são feitos, do qual nós vemos pessoas que não eram acostumadas a ficar em casa e nem com os seus familiares, do qual estão vivendo problemas muito difíceis, problemas de relacionamentos, mas também problemas de doença, enfermidade. Nós temos uma nova enfermidade, mas as outras enfermidades ainda existem.
alguns tratamentos que são interrompidos, ou seja, grandes problemas nós temos vividos, grandes problemas nós temos enfrentados, alguns sem esperança, alguns sem expectativa, sem perspectiva do que irá acontecer no dia de amanhã. Nós falamos no momento de oração sobre o falecimento do irmão Antônio Carlos, diácono da Igreja Batista de Parque Guarulhos. Um dia ele estava muito bem, antes de ontem, ele estava bem, as pessoas estavam conversando com ele, tinha passado a febre, mas de uma hora para outra, ele faleceu. Grande dificuldade para a família, embora sabendo que o irmão Antônio está na glória, um servo do Senhor, fiel ao Senhor, mas a dor da morte, da separação, é algo que nos aflige, nos ameaça. Certamente você em algum momento tem sentido ameaçado, assim como Jairo disse que a filha dele estava doente, estava moribunda, e ele rogava ao Senhor para que pudesse viver a sua filha. Diante das ameaças de morte, nós ficamos assim, apreensivos, com medo, algumas vezes apavorado. É normal na vida do ser humano, do qual nós temos visto trazer dificuldades psicológicas, emocionais na vida das pessoas. Mas nós vamos ver o que o Jairo fez. Quais foram as atitudes de Jairo? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para você nesta noite, do qual a Bíblia destaca aqui para nós, é que Jairo, assim como aquela mulher que teve o encontro com Jesus nesse texto, eles ouviram falar de Jesus. Eles não somente ouviram falar de Jesus, mas eles creram em Jesus. E na primeira oportunidade que ele teve de estar com Jesus, ele se coloca aos pés de Jesus. No versículo 22, diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Diante das dificuldades de Jairo, ele não pensa em outra alternativa. Talvez ele pudesse pensar: olha, eu vou para a sinagoga e vou fazer todos os rituais, vou tentar cumprir a lei, eu vou buscar algum recurso do qual eu possa fazer para curar a minha filha. Da mesma forma, aquela mulher, ela tinha esgotado todas as suas possibilidades. Ou seja, essas pessoas e Jairo, não havia esperança a não ser em Jesus. Mas ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus e ele sabia que Jesus podia e Jesus pode fazer algo extraordinário na vida de uma pessoa. E eu quero dizer para você, eu quero convidar a você a se aproximar de Jesus nesta hora. Se você não conhece Jesus, que você passe a conhecer a Jesus nesta hora. Se você não ouviu falar de Jesus, que você ouça de Jesus nesta hora. E a primeira coisa que Jairo faz, que me ensina, é que ele busca a Jesus. Ele se coloca aos pés de Jesus e roga a Jesus. E o versículo 23 diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. É evidente nas palavras de Jairo que ele confiava plenamente em Jesus. Ele diz: Senhor, que o Senhor coloque as mãos sobre minha filha e ela vai sarar e ela vai sobreviver. Mas há algo que acontece que me chama a atenção na intensidade dessa confiança de Jairo. Talvez algumas vezes você também tenha feito como Jairo e colocado-se aos pés de Jesus e dito para Jesus: Jesus, me socorre,
Eu sei que o Senhor pode fazer milagres na minha vida, pode me socorrer. Certamente Jesus atendeu o pedido de Jairo, não o decepcionou, mas atendeu, e a palavra de Deus diz que ele foi com ele e seguia uma grande multidão. Ou seja, Jairo estava já feliz pela confiança que ele tinha em Jesus, e Jesus estava a caminho para o socorro do seu grande problema. O problema da sua filha era o seu problema. Era um grande problema para ele. A sua filha adolescente estava à beira da morte. O que nos faz entender é que não havia nenhum outro recurso humano para que essa menina, essa adolescente, pudesse viver. Mas enquanto Jesus estava indo com Jairo, ele tem um outro encontro com uma certa mulher, que ao mesmo tempo em que tinha de vida a filha de Jairo, ela já vivia sofrendo por um mal ou por uma doença, que é relatado na Bíblia como um fluxo de sangue. E Jesus é interrompido por essa mulher. E aqui Jairo estava junto. E eu começo a imaginar a agonia de Jairo, sabendo que a sua filha estava prestes a morrer, e ele consegue alcançar Jesus, e Jesus está a caminho. Nós que somos pais, a gente pode imaginar a aflição no coração de Jairo, e a expectativa de querer ver aquele problema sendo resolvido o mais rápido possível. Talvez se ele pudesse acelerar os passos de Jesus, ele teria feito isso, mas é interrompido para que Jesus realize um outro milagre. E nessa interrupção eu consigo aprender que Jairo soube esperar o tempo do Senhor. Em momento algum o texto diz, em nenhum dos três evangelhos, é relatado que Jairo tenha dado pressa a Jesus. Talvez eu e você dissesse para Jesus: Jesus, não esquece da minha filha. Jesus, lembra que a gente estava indo lá para casa? Jesus, você lembra que o Senhor estava me atendendo? Não perca tempo, porque a minha filha pode morrer. Foi a mesma expectativa de Marta e Maria quando fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez esse homem poderia estar no seu coração dizendo: olha, Jesus, se o Senhor se atrasar, minha filha pode morrer. E é bem fácil acontecer isso com a gente nos dias de hoje, do qual nós vivemos numa sociedade imediatista, do qual a gente tem pressa para tudo, do qual a gente não está mais acostumado a esperar, a gente não quer mais esperar, a gente ora e quer que o Senhor responda na mesma hora. Tudo na vida da gente a gente quer com pressa. E por isso a gente não consegue entender e nem saber esperar o tempo do Senhor. Mas Jairo me ensina aqui que, por mais que seja terrível o seu problema, por mais que seja apressado o seu problema, por confiar em Jesus, ele soube esperar. E houve todo um relato, a partir do versículo 25, até o versículo 34, Jesus está envolvido na cura daquela mulher. E eu consigo imaginar
Jairo pacientemente esperando. Não era tão fácil, porque se você pegar para avaliar as outras pessoas que estavam envolvidas, os próprios discípulos de Jesus estavam tremendamente impacientes. Responde até de uma forma inadequada a pergunta de Jesus, quando Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos de Jesus, está todo mundo te apertando, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Ou seja, o momento era tenso, o momento estava tumultuado. No ponto de vista humano, as coisas para Jairo estavam cada vez mais se agravando. E como isso não fora suficiente, no versículo 34, estando Jesus falando com aquela mulher, chegam algumas pessoas, não é relatado quem eram essas pessoas. Chega Jairo, o principal da sinagoga, diz para Jairo, a sua filha está morta. Por que você continua incomodando o mestre? Irmãos, é bem verdade que nessa hora talvez eu e você viraria para Jesus e diria, Jesus, está vendo aí? Porque o Senhor demorou, minha filha morreu. Mas não foram essas palavras de Jairo. Ou seja, Jairo não falou nada. Jairo não se desespera. O que me ensina também que mesmo você estando com Jesus, mesmo você estando aos pés de Jesus, não significa que as coisas para você vão ser fáceis. Que mesmo você orando, estando aos pés de Jesus, as coisas não possam se agravar. Mas isso me mostra que Jairo manteve-se firme na sua confiança e na sua fé em Jesus. Não há nenhum sinal de desespero do Jairo. Vale ressaltar que era a sua única filha, que já era adolescente, que já havia um relacionamento com sua filha. Certamente ele amava muito a sua filha. E ele vendo isso se agravar, em momento nenhum há uma blasfêmia, há uma reclamação com Jesus. Mas eu posso aprender com Jairo que ele soube esperar e não desesperou. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Jairo não permitiu que as palavras de outras pessoas influenciassem na sua decisão. A notícia e a pergunta das pessoas não mudou o motivo pelo qual Jairo estava ali. Chegaram para Jairo e disseram, olha, a sua filha já está morta. Se você veio aqui clamar a Jesus pela cura da sua filha, não adianta mais, a sua filha já está morta. Por que você continua a incomodar ao mestre? Por que você continua aos pés de Jesus? Por que você continua clamando a Jesus? Por que você importuna o mestre? Mas estando Jesus ali, Jesus tendo ouvido essas palavras, ele disse para Jairo, não temas, creia somente. Havia duas opções para Jairo. Abandonar Jesus e ir embora chorar pela sua filha morta, ou ouvir a Jesus, não temendo, crendo, continuar crendo em Jesus. Diante das lutas da vida, nós somos bombardeados dessa forma também. As pessoas dizem para você desistir,
As pessoas até dizem para você, olha, Deus não está se importando com você. Alguns minutos atrás nós cantamos, Ele se importa com você. Ele não desiste de você. Essa era a certeza que Jairo tinha no coração, que Jesus não desiste, que Jesus se importa com ele. Que embora Jesus tenha parado para curar uma outra pessoa, Jesus estava se importando com o problema de Jairo. Mas as pessoas começam a dizer, olha, você está incomodando Jesus, porque você continua orando. Para esse problema na sua vida não tem mais jeito, vira a página. Há uma palavra até mesmo de otimismo, levanta a cabeça e siga em frente. Mas Jesus não diz isso para Jairo, Jesus diz, não temas, não tenha medo, apenas creia, continue junto comigo. Eu estou com você, Jairo. Talvez essa palavra que você precisa ouvir nesta noite, não ouvir a que as pessoas estão falando para você. Cada vez que eu ouço a reportagem, cada vez que eu ouço um noticiário, cada vez que eu ouço as coisas que estão acontecendo, na verdade, o coração é tendencioso a desistir, a desesperar, a ir chorar com os mortos, a voltar para casa, a parar de orar. Talvez você esteja vivendo assim, eu já não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais o isolamento social, eu não aguento mais ficar desempregado, eu não aguento mais essa doença dentro da minha casa, eu não aguento mais o problema de relacionamento, eu estou abalado psicologicamente, por que eu vou continuar importunando a Jesus? Mas Jesus diz para você, não temas, apenas creia, somente creia. E essa é uma grande lição que eu aprendo de Jairo, ele não se deixa ser contaminado pelas pessoas, pelas falas das pessoas, mas ele ouve a Jesus. Por isso nós podemos ver que desde o princípio, desde o início do encontro de Jairo com Jesus, ele permanece firme com a fé inabalável em Jesus. Portanto, quando você busca Jesus como Jairo, quando você sabe esperar o tempo de Deus, quando você não desespera e ouve o Mestre, você tem atitudes diferentes das pessoas. E nós vamos ver no relato desse texto, quando Jesus chega à casa de Jairo, nós vemos que Jairo permanece aos pés de Jesus, e encontra aquelas pessoas chorando pela morte da menina. E quando Jesus pergunta para eles por que eles estavam chorando, porque a menina, aos olhos de Jesus, ela estava apenas adormecida. Não porque ela não teria morrido, mas porque para Jesus a morte não é o fim. Ali estavam mostrando Jesus poderoso, o próprio Deus. E diante daquele cenário, daquelas pessoas chorando, nós vemos que há uma reação diferente de Jairo. Jairo continua estável no seu momento em que ele está com Jesus, crendo em Jesus. Mas as pessoas, ao mesmo tempo que estavam chorando, começaram a zombar de Jesus. E algumas pessoas reagem assim quando Jesus contraria a vontade ou contraria as convicções das pessoas. As pessoas começam a debochar, a ignorar o próprio Jesus. Mas Jairo, diferente daquelas pessoas, ele sabia o que Jesus podia fazer por sua filha, por sua família. O que Jesus pode fazer?
que Jesus pôde fazer na vida da filha de Jairo, que Jesus pôde fazer na vida de Jairo, na família de Jairo, é o que Jesus pode fazer na sua família. Por mais que as coisas estejam se agravando na sua vida, por mais que as coisas não estejam caminhando no ponto de vista em que você esperava, por mais que haja interrupções no processo do milagre na sua vida, mas uma certeza Jairo tinha: o que Jesus podia fazer e o que Jesus pôde fazer. E esse texto deixa bem evidente não somente a fé de Jairo, a busca dele em Jesus, a forma que ele espera e não se desespera, a forma da qual ele dá ouvido ao mestre, não às circunstâncias e às pessoas que estão em volta, mas a sua fé inabalável no Deus poderoso, mostrando que Jesus é Deus e Jairo é um homem que deposita sua fé nesse Jesus. Eu quero encerrar essa meditação, essa reflexão com você nesta hora, trazendo ao seu coração de que verdadeiramente Jesus transforma. Jesus pode fazer algo impossível na sua vida. A princípio, Jairo estava buscando uma cura, que já era difícil, ou já era impossível naquele momento. Mas as coisas se agravaram. E talvez o seu problema, quando você começou a orar ao Senhor, já era difícil e impossível. E agora se agravou mais ainda. Mas o meu convite, e o convite da palavra de Deus nesta noite, é que você permaneça com a fé em Jesus, tendo a certeza que Jesus pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, que verdadeiramente Jesus pode transformar a realidade da sua vida. Jesus pode transformar a sua vida e a vida da sua família. Jesus fala para Jairo: não temas, apenas creia que ela será salva. A palavra de Deus para você nesta noite é: não temas, apenas creia e será salvo você e sua família. Que Deus abençoe a sua vida, porque você está depositando a sua fé no único Deus Salvador. Deus pode fazer muito mais daquilo que você está pedindo ou você está pensando. Muito mais do que o que Jesus fez na vida da filha de Jairo. Isso aqui representa que Jesus é o dono da vida. E Jesus não quer somente trazer nesta noite para você a solução dos seus problemas. Jesus quer trazer salvação para a sua vida. Jesus quer te dar não somente vida aqui nesta terra, mas Jesus quer te dar vida eterna. Para tanto, quem crê será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu convido a você a depositar toda a sua confiança nesse Jesus que deseja transformar a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Vou convidar o grupo de louvor aqui à frente. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando o culto desta noite. E que você continue aos pés de Jesus, em meio às dificuldades e circunstâncias. Você continue firme aos pés de Jesus. Nós louvamos a Deus por alguns dos irmãos que estão nos acompanhando, estão participando desse culto, a irmã Noemi, o nosso querido amigo e irmão Carlos Sá, o Marcelo, o Alvino e o Marcos Vinícius, que
estão em culto ao Senhor. Nessa hora vamos orar ao Senhor. Abaixe sua cabeça, coloque-se diante do Senhor, permaneça firme e inabalável aos pés do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Quando nesta noite nós podemos meditar na tua palavra, do qual o Senhor nos ensina através da vida de Jairo a confiar somente no Senhor, a confiar plenamente no Senhor, mesmo que as coisas aos nossos olhos, ao nosso ponto de vista, estejam se agravando, esteja cada vez piorando, que estejam cada vez mais trazendo desesperança e desespero, mas a tua palavra vem aos nossos corações nesta noite dizendo: não temas, apenas creia que será salvo. Obrigado, Senhor, pela certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus presente, o socorro bem presente na nossa angústia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor se importa com cada um de nós. Independente das nossas dificuldades, independente da gravidade das nossas dificuldades. Obrigado porque o Senhor está sempre caminhando conosco. Obrigado porque o Senhor sempre está nos levando em seus braços. Obrigado porque o Senhor está sempre nos ajudando. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. E essa é a razão de não sermos destruídos, não sermos consumidos. E muito mais quero te agradecer pela tua graça em Cristo Jesus, que nos traz não somente uma vida com o Senhor aqui nesta terra, mas nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela certeza de podermos dizer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nessa hora dizer com certeza que o Senhor há de nos atender segundo a tua vontade e nos responder muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas pedimos, Senhor, que a sua vontade prevaleça nas nossas vidas e que possamos não temer e tão somente confiar no Senhor. Obrigado porque nós podemos sair aqui desta noite certos, convictos que podemos depositar toda a nossa confiança, a nossa fé no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Seja abençoando a cada família nesta hora. Seja, Senhor, trazendo a sua paz que não é a paz que o mundo dá, mas a paz de Jesus esteja imperando, esteja nos corações de cada um que está cultuando o Senhor nesta hora, que está ouvindo a tua palavra nesta hora, e que a tua graça, a tua misericórdia seja sendo estendida a todas as famílias que nesse momento deposita a sua fé em Jesus Cristo. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Achegai-vos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 16. Aos reis dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Deus com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Jesus, e o louvor